um ensino que comecei a semana passada. Deus pôs no meu coração ensinar mais sobre oração e intercessão, porque muitas das vezes nós estamos a orar, mas não estamos a orar corretamente e de acordo com a palavra de Deus, e quando nós não oramos de acordo com a palavra de Deus, nós não poderemos assim alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos seguir a palavra de Deus, ter ela como nosso guia, amém? Até nas coisas mais simples, como fazer uma oração, amém? E então hoje é a lição número 2 e vou começar por ler uma escritura que iniciei a semana passada, de 1 de Timóteo 2, do verso 1 ao verso 4. Então vamos ler 1 Timóteo 2, do verso 1 ao 4, diz assim: antes de tudo, isto é Paulo a falar para Timóteo, e começa por dizer assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor, notem, em favor de todos os homens, em favor dos reis, e depois nomeia quais homens. Então começa por dizer em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos, note, o propósito é para que cada um possa viver uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Verso seguinte: isto é bom, note, fazer este tipo de oração é bom, é aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Verso 4, o qual deseja, o desejo de Deus, amém, é que todos os homens, amém, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este é o desejo de Deus. E nós vemos que aqui, pelo Espírito Santo, Paulo exorta a igreja, exorta Timóteo, exorta a igreja, amém, que antes de tudo, antes de qualquer tipo de oração, antes de qualquer clamor, nós devemos pensar no nosso bem-estar. E o nosso bem-estar vem quando nós, antes de tudo, oramos por aqueles que estão em autoridade na nossa nação. E nós vamos dizer assim: mas há tanta corrupção no nosso governo, na nossa nação, nas nações. Sim, é verdade. E sabem, se nós não orarmos primeiro por eles, cada vez vai ser pior. Nós precisamos, antes de tudo, orar por eles. Para quê? Como nós acabamos de ler ali, para que a vida nos vá bem. Amém? A vida nos vá bem. Quem daqui quer ter uma vida boa? Abençoada? Eu acho que todos nós, lá em casa, acredito, todos querem. Todos nós queremos ter uma vida boa. Então, nossas prioridades, de certa maneira, ao olharmos para esta escritura de Paulo, quando ele começa a dizer logo no verso 1, antes de tudo, quando ele diz antes de tudo, amém, se nós olharmos para estas palavras, nós vimos que as coisas só vão funcionar para nós quando nós seguimos as instruções da palavra de Deus, certo? Porque é isso que a palavra diz. Assim vamos fazer exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. Como sabem, os irmãos certamente sabem, se já tiraram a carta, se não tiraram a carta de condução, se não tiraram, nós sabemos que não basta nós lermos o livro acerca do funcionamento de um carro. Nós temos que entrar nesse carro e conduzi-lo, e saber dirigi-lo, amém, conduzi-lo, amém. Aprende-se pela experiência, não só por ler. No caso, conduzir um carro não é só por ler o livro das instruções, é pela experiência, é conduzir o carro, amém? Isto também se aplica com a nossa oração. Note que Paulo diz: admoesto-te antes de tudo que comece. E às vezes nós não temos aquele desejo de orar pela nação, não temos aquele desejo de orar pelo governo, não temos aquele desejo de orar pelo presidente ou pelo primeiro-ministro, ou sei lá, os irmãos entendem, não temos aquele desejo, mas nós temos que começar a praticar isso. Temos que começar a orar, aos poucos começar a orar, pensando: se eu quero que a minha vida me vá bem, eu vou orar
por aqueles que estão em iminência. Amém? Vou orar por eles, porque se Deus vai usar essa situação para abençoar a nossa vida. Ok? Então vamos pôr as coisas no lugar certo e não deixar que outras coisas secundárias prevaleçam sobre aquilo que é prioritário. Eu volto a lembrar, e eu falei um pouco sobre isto a semana passada, e eu volto a lembrar que também falei, para os irmãos entenderem o porquê de Deus pedir isso. Amém? Falei a semana passada sobre Deus ter criado os céus, a terra, ter criado tudo. Amém? Deus criou todas as coisas, tudo que na terra existe. Amém? Deus criou tudo. E só depois é que Deus criou o homem, Adão. Amém? Adão e Eva. Só depois é que Deus criou Adão e Eva. Mas nós vemos que, e depois Deus fala com Adão, amém? E diz assim: toma domínio, tem domínio, em outras palavras, tem domínio sobre todas as coisas que eu criei. Ou seja, Deus deu a Adão autoridade e poder e domínio sobre tudo o que ele criou. E se os irmãos se lembrarem, quando leram a Bíblia logo no início, em Gênesis, nós vemos que Deus traz os animais, Adão dá os nomes aos animais, dá o nome a todas as coisas. Então, Deus deu domínio a Adão. Mas Adão, por desobediência a Deus, desobedeceu a Deus, amém? Comendo do fruto da vida, do árvore da vida, ele aí desobedeceu a Deus. E então, todo aquele domínio que Adão tinha, passou como se fosse de bandeja, foi dado de bandeja a Satanás. E Satanás passou a ter domínio sobre a terra e a ser o príncipe desta terra. E nós vamos ver isso em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios explica melhor sobre isso. Então, todo o domínio que Adão tinha passou para Satanás, porque ao desobedecer a Deus, Satanás passou a ter domínio sobre todas as coisas. Então, 2 de Coríntios 4 diz assim, nos quais o Deus deste século, eu sei que aqui nesta Bíblia dá tudo em letra grande, as letras, mas se vocês forem ver na Bíblia, diz assim, nos quais o Deus, aqui este Deus está em letra minúscula, ok? Porque não está-se a referir a Deus, o Todo-Poderoso, amém? Note, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem não crê em Deus é incrédulo. Quem não aceita Deus como Senhor e Salvador é incrédulo. Então note, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, amém? Da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Note, o Deus deste século, desta era, agora é Satanás, o Deus deste século. Lucas explica um pouco melhor isso através da tentação pela qual Jesus passou no deserto. E ali mostra-nos quem é o Deus deste mundo. Em Lucas 4, vamos ler o verso 5 e 7. Sabe, eu estou a falar isto porque muita gente pensa que coisas más, guerras, tudo isso é provocado por Deus, que Deus faz. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o Deus deste mundo e tem a ver com o domínio e a autoridade, amém, que o homem dá para que ele faça essas coisas, ok? Então, vamos ler Lucas 4, diz assim, estamos a falar da tentação de Jesus. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo e aí está a ser tentado pelo diabo. E note, e está a falar de Satanás, a dizer assim, e levando, mostrou-lhe num momento todos, note, Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. Amém? Todas as nações, mostrou a Jesus, todas as nações. Verso 6. Disse-lhe o diabo, a falar com Jesus, e ele disse, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Quem é que entregou? Adão. Adão é que entregou. Porque ela me foi entregue, e agora nota o que ele diz, e a dou a quem eu quiser.
e a dou a quem eu quiser. É o verso 6 só, não é? 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda esse reino, amém, será teu, tudo será teu. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus sabia que o que Satanás estava a dizer, ou o diabo estava a dizer, era verdade. Por isso ele nem sequer discutiu, não disse assim, não é assim, não é bem assim, eu sou o Senhor do tudo. Não, Jesus não sequer disse coisa alguma. Ele simplesmente disse, está escrito. Vocês lembram-se disso? Está no verso 8. Jesus simplesmente disse, está escrito, adorarás o Senhor. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ou seja, Jesus estava a dizer, a palavra tem prioridade sobre ti. A própria palavra de Deus tem prioridade, amém? Tem poder sobre Satanás. Por isso é que nós, as armas da nossa milícia, a Bíblia diz, são poderosas em Deus. Por isso é que nós usamos a palavra de Deus, amém? Não é as nossas palavras que vão fazer, desculpem assim, moça ao inimigo, mas é a palavra de Deus que vai, amém, derrotar o inimigo das nossas almas, amém? Então nós vemos que Satanás ofereceu a Jesus toda a glória dos reinos deste mundo. Se ele não fosse capaz de cumprir o que oferecia, então deixem-me dizer, a tentação de Jesus não valeu de nada, verdade ou não? Se a tentação não fosse genuína, então a Bíblia mente quando diz que Jesus foi tentado pelo diabo. E nós sabemos que não é assim, amém? A glória deste mundo pertence mesmo a Satanás, ou pertence ao diabo. E foi-lhe dada por Adão, foi-lhe dada por um homem, foi-lhe dada por Adão. Foi por isso que Jesus, para nos vir salvar, ele teve que vir como homem. Ele teve para nos resgatar, ele teve que se manifestar. Deus teve que se manifestar como homem, para poder falar conosco, para poder nos voltar a dar autoridade sobre o diabo, sobre o inimigo das nossas almas. Ele teve que vir. Os irmãos entendem? Portanto, quem é o responsável pela guerra? Pelos crimes, pela violência deste mundo? O diabo? Sim, é o diabo. Essas coisas não vêm de Deus. A Bíblia diz em Tiago 1, verso 7, que toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto. Note, Tiago 1, 17, diz assim, toda a boa dádiva e dom perfeito vem do alto, vem de Deus, amém? Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança. Ele não muda, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de perdão, Ele quer o nosso bem. Então nele não há mudança nem sombra de variação, Ele não muda. O que Ele é, sempre será. Um Deus de poder, de glória e de amor. Amém? E Deus, meus irmãos, só pode intervir quando os cristãos, os crentes, buscam a sua face, se humilham perante Ele, amém? E pedem para Ele agir. Porque Tiago também, capítulo 4, verso 2, diz, nada tendes porque não pedis, ou não sabeis pedir como convém. Então nós temos que saber pedir como convém, amém? Sabem, a autoridade de Satanás sobre a terra só pode ser sobrepujada quando os cristãos oram, quando os cristãos intercedem. Era isso que nós estávamos a fazer há bocado. Nós vimos mais cedo, um tempo mais cedo, e vimos para aqui e nós estamos a orar. Estamos a declarar vitória sobre as nossas vidas, sobre as famílias, sobre a nação, sobre o governo, sobre as nações, sobre essa situação na Ucrânia. Amém? Estamos a orar, a lutar, amém, para que Deus nos dê vitória e Deus nos prospere. Amém? Então, o Satanás, a autoridade dele só é sobrepujada quando nós oramos, quando nós intercedemos a favor da terra, da nação, das nações,
Deus busca, nós vimos a semana passada que Deus busca alguém que esteja na brecha. Deus busca pessoas que dizem assim, eu vou orar, eu estou ali para orar, eu vou estar ali não só orar para mim, não só orar para os meus familiares, mas para orar para o bem de todos, para o bem das nações, para o bem dos povos. Os irmãos entendem? Para que a destruição, amém, esse poder maligno de Satanás, amém, não avance, não tome terreno. Deus espera que haja pessoas como nós a orarem. Então, eu hoje vou falar também como lidar com fortalezas que o inimigo põe à nossa volta. Não sei se os irmãos entendem o que é fortaleza. Às vezes são ideias, preconceitos, são coisas que nós temos e que nos amarra, amém, incredulidades, dúvidas, amém, que nos impedem de nós sermos favorecidos, sermos protegidos, amém, e alcançarmos vitória. No livro de Daniel, por exemplo, nós lemos uma passagem sobre intercessão que será um tremendo desafio para a nossa vida se a entendermos. Em Daniel 10, vamos ler o verso 2 e 3, eu não vou ler tudo por falta de tempo, vou ler só alguns versos. Diz assim, naqueles dias, está a falar de Daniel, não sei se já leram o livro de Daniel, se não leram, olha, deixe-me dizer assim, trabalho de casa, leiam o livro de Daniel porque é uma bênção, amém? Então Daniel 10, verso 2 diz assim, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, alimento desejável não comi, ou seja, ele estava a fazer jejum, amém? Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Continuando. E era só até o 3. Mas pronto, vamos ler isto. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idiquel. Ok. Então nós vemos aqui que Daniel estava triste, estava há 3 semanas em oração e em jejum. Os irmãos certamente sabem que há diferentes tipos de jejum. E esses tipos, ou essas formas diferentes de jejum, não significam sempre a total abstenção de alimentos. Não quer dizer que a gente não tem que comer coisa alguma, não quer dizer isso. Mas quer dizer que pode ser uma abstenção de tudo aquilo que nos possa roubar a atenção ou o foco de Deus. Tudo aquilo que nos rouba tempo com Deus. Amém? Jejum pode ser isso. Nós dizermos assim, não, eu vou deixar isto porque quero ter tempo com Deus, quero ver mudança na minha vida. Eu vou deixar, sei lá, de comer, vou deixar, sei lá, de certos vícios, porque quero ver Deus a mudar a minha vida. Então, isso é jejum. E Daniel, como nós vimos aqui ele diz que manjar desejável eu não comi. Se nós continuarmos em Daniel 10, notem que ele teve 3 semanas assim. Vamos continuar agora no capítulo 10, do verso 10 a 13. Diz assim, e eis que certa mão me tocou. Daniel estava a orar e depois veio uma mão e lhe tocou. E fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas da minha mão. Ou seja, Daniel estava debruçado, amém, estava de joelhos, estava dobrado, amém, com as mãos e os joelhos no chão, amém. Então note, que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas da minha mão. Verso seguinte, e me disse, Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que eu te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes, note o que diz aqui, desde o primeiro dia em que aplicastes
Primeira coisa, aplicaste o teu coração. Amém? A compreender. Segunda coisa. E a terceira coisa, e a humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras. Note, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, ou seja, por causa da tua oração, eu vim. Isto é o anjo a falar. Continuando. Mas o príncipe, note, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Note, fala príncipe do reino da Pérsia, depois fala reis da Pérsia. Continuando. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos, muitos dias. Notem primeiro de tudo que um anjo só é enviado quando Daniel ora e quando Daniel pronuncia palavras. Ou seja, há muita gente que diz, e eu não sou contra isso, entendam, amém, não estou a dizer que sou contra, mas há muita gente que diz que eu não tenho que falar as palavras, mas é muito importante falar. Oração deve ser falada, não deve ser só pensada. As palavras têm que sair da nossa boca. Deus, quando criou o mundo, Ele falou. Quando nós queremos ver algo acontecer na nossa vida, temos que falar, não é só pensar. A oração deve ser falada. Ok? Os irmãos estão comigo? A oração deve ser falada. Então, note, o anjo só veio ter com Daniel quando ele pronunciou as palavras. E notem também que Deus respondeu. O anjo disse a Daniel que respondeu logo no primeiro dia. Ele respondeu. Só que a resposta demorou 21 dias até chegar a Daniel. Por causa do príncipe da Pérsia, fala do príncipe da Pérsia que se opôs. E este príncipe da Pérsia não se está a referir a um ser humano. Amém? Porque note que é o anjo que vem dar a resposta a Daniel, mas ele diz que o príncipe da Pérsia não o deixou chegar a Daniel. Então não é um ser humano que está a impedir a resposta chegar a Daniel. Em outras palavras, sobre o lugar onde estava Daniel, encontrava-se um reino espiritual, aonde um príncipe, amém, um príncipe ou um demônio, governava sobre a Pérsia. Estava a governar sobre a Pérsia. E este não queria que o anjo chegasse a Daniel com a resposta. Amém? Hoje, na Ucrânia, o que está a acontecer é porque há um príncipe sobre a Ucrânia, amém, que está a controlar tudo aquilo que se está a passar. Há um príncipe, ou seja, amém, uma hoste espiritual da maldade que está sobre aquela situação. Note que, visto que o tal príncipe da Pérsia se opôs ao anjo, Deus envia logo outro anjo para ajudar. Deus envia logo outro anjo. Amém? E notem isso em Daniel 10, verso 20. Notem o que o anjo disse quando se separou de Daniel. Note que diz assim: quando Deus envia outro anjo, e aquele anjo que tinha sido enviado para Daniel, quando ele sai, note o que ele disse. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra os príncipes das trevas. Ou seja, ele chegou até Daniel, mas depois voltou para voltar a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá outro. Ou seja, virá o príncipe da Grécia. Ou seja, sobre aqueles lugares havia uma grande contenda espiritual. Ninguém queria, os demónios não queriam
que as bênçãos chegassem a Daniel, que as bênçãos chegassem ao povo de Deus. Havia uma luta sobre essas regiões. Amém? Efésios 6, verso 12, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Muitas das vezes nós estamos zangados com as pessoas à nossa volta, pensamos que a luta, olha, porque aquele fez-me aquilo, aquela fez-me aquilo, a nossa luta parece que é contra as pessoas, mas a nossa luta na realidade, a Bíblia diz em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim, note, não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é sobre esses príncipes das trevas que estão sobre nós. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, mas a Bíblia fala de 3 céus, que há 3 céus. Primeiro céu é o céu onde está, é o céu dos céus, onde está o trono de Deus. Amém? E depois temos o céu onde estão os planetas e as estrelas, amém? E depois temos o céu atmosférico, é aquele que está acima de nós. E é este que está acima de nós que se refere este texto. Nesse mundo invisível, Satanás tem autoridade, tem poder. É aí que ele governa e estabeleceu o seu reino, estabeleceu o seu domínio das trevas. É neste reino espiritual que se travam as lutas, quando nós oramos e quando nós estamos a interceder. Amém? Porque nós já vimos que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não estamos a lutar contra carne e sangue, mas sim por trás daqueles que estão por detrás da carne, daqueles que manipulam as pessoas, que manipulam os governos, que manipulam, amém, as pessoas. Neste momento há um príncipe das trevas que está a manipular, deixem-me assim dizer, o presidente da Rússia. Há alguém por detrás dele para ele fazer tantas maldades. Alguém que está a dominá-lo. Se nós como crentes esperamos estar a flutuar na nossa vida cristã com facilidades, então estamos enganados. Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, temos que confiar em Jesus para Ele nos ajudar e socorrer. Sabem, o diabo joga sujo. Ele atira pedras na nossa caminhada, ele joga-nos, ele usa pessoas contra nós, pessoas que estão a ser influenciadas pelo inimigo contra nós. E nós temos que ser maduros e dizer assim, eu não vou ficar ofendido, eu não vou ficar magoado, eu vou perdoar, eu vou seguir em frente. Sabe porquê? Para o nosso bem. Porque, sabem, atrás dessa pessoa está alguém que lhe quer fazer mal. Não é propriamente a pessoa que lhe quer fazer mal. Quem está? É o diabo, é esse espírito maligno que está por trás dessa pessoa que lhe quer fazer mal. Então nós temos que dizer assim, eu perdoo a pessoa. Sabe porquê? Porque quando nós perdoamos a pessoa, libertamos-nos a nós do problema e ao mesmo tempo vamos dar a oportunidade que Deus sare aquela pessoa. Amém? É isso que Paulo diz em Efésios 4:27, diz que não deis lugar ao diabo. E muitas das vezes, com falta de perdão, nós damos lugar ao diabo. E depois nós dizemos assim, a minha vida não vai para a frente. Como é que nós queremos que a vida vá para a frente se nós não perdoamos? Nós estamos a dar autorização ao inimigo para infernizar, em outras palavras, a nossa vida. Não devemos dar lugar ao diabo. O diabo quer conquistar algum lugar em nossas vidas, mas não vamos fazer isso, amém? Vamos usar a autoridade que temos no nome de Jesus sobre essas situações. Vamos dizer, em nome de Jesus eu te repreendo, sai da minha vida, não permito que tu roubes a minha alegria, o meu gozo, a minha paz. Chega, basta, desaparece. E fala esses sentimentos que vêm ao seu coração, que não são bons, que não ajudam a sua vida. Fala a eles e ordene que saia da sua vida, amém? Declaro mesmo, mas para nós fazermos isso, temos que ter Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, amém? A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai, ninguém tem poder sobre as coisas do inimigo, se não tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Temos que aceitar Jesus. Temos que dizer, Senhor Jesus, entra no nosso coração. Foi por isso que Jesus veio, para nos salvar, para nos libertar. Amém? Para nos curar. Paulo fala que muita gente queria expulsar demónios, e neste caso quero falar dos filhos de Seva, que tentavam expulsar demónios, mas Satanás vira-se para eles e diz algo em Atos 19, verso 15. Note, se nós não temos Jesus como Senhor e Salvador, nós podemos repreender, seja que situação for, mas se Jesus não for o nosso Senhor e Salvador, nós não temos autoridade nenhuma e o inimigo pode se virar contra nós, como aconteceu aqui. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, amém? E bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Sabe o que aconteceu? Aqueles espíritos malignos foram contra aquelas pessoas e deram-lhe uma surra, pancada, como se costuma dizer. Amém? Temos que ter Jesus como Senhor e Salvador para poder repreender, seja o que for. Amém? Seja o que for. Ezequiel fala também deste reino duplo. O reino natural, temos um reino natural, que é este em que vivemos, e o reino espiritual, é Ezequiel 28, o verso 1 e o verso 2 diz assim, só para vocês explicarem o que se passa neste céu acima de nós. Diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, nota agora novamente, diz ao príncipe, aqui fala príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. E agora nota o que Deus diz: e não passas de homem. E não passas de homem. E não és Deus. Ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Amém? Note que este príncipe de Tiro é um homem. Note que Deus diz, é um homem. Amém? Pois o Senhor diz, sendo tu homem. Mas vamos ver o que diz logo os versos a seguir, a partir do verso 11, vamos ver outra situação. Eu depois explico aos irmãos. Ezequiel 28, 11 a 17 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação, agora note, sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Continuando, estivestes no Éden, que era o Éden, o paraíso. Então, o rei de Tiro esteve no Éden. Jardim de Deus, de toda a pedra preciosa, era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Ou seja, ele estava coberto com todas as joias possíveis. Ele era perfeito em tudo. Amém? Este rei de Tiro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado foram preparados. Até o 17. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecastes. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Verso 17. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei,
diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Para que olhem para ti. Nós vemos aqui que agora Deus está a falar de um ser espiritual. A princípio, ele falou do rei de Tiro, lembram-se? Dizendo, sendo tu homem. Mas depois aqui fala sobre o rei de Tiro. Diz, estavas no jardim de Deus. O príncipe de Tiro nunca esteve no Éden. Satanás, porém, sim, ele esteve no Éden. Toda esta escritura se refere a Satanás. Amém? O anjo caído de Deus. Aqui a Bíblia fala que o príncipe de Tiro seria um reino terrestre. Amém? Mas por detrás dele havia um reino invisível e era Satanás que manipulava esse príncipe de Tiro. Amém? Para poder reinar na terra. Ele manipulava. Satanás tem que usar um ser humano para poder fazer coisas. Ok? Satanás, o diabo, amém? Os demónios têm que usar pessoas para poder fazer coisas más. Ok? Assim temos referências deste reino duplo, tanto em Ezequiel como no livro de Daniel. Mas Paulo aconselha-nos a usar contra esses seres espirituais as armas de Deus. Vamos ver quais são as armas de Deus. 2 de Coríntios 10, verso 4 a 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia, ou as armas da nossa luta, não são carnais, não tem nada a ver com a nossa carne, amém? Mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que fortalezas são estas? Verso 5. Destruindo argumentos, altivez ou orgulhos, não é? Que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ou deixem-me dizer assim, nós estamos numa guerra espiritual, amém? Não é guerra física, é espiritual, cujas armas não são metralhadoras, não são granadas, não são nada disso, não são mísseis, não são nada disso. As nossas armas nesta batalha espiritual não são armas da carne, amém? Não são armas naturais, mas sim são outro tipo de armas poderosas em Deus. E elas são, primeiro de tudo, o nome de Jesus. Por isso é que temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Porque quando nós vamos fazer uma oração e repreender, por exemplo, uma doença, uma enfermidade que vem até nós, nós temos autoridade no nome de Jesus para dizer aquela enfermidade para secar pela raiz. Ok? Primeira arma, o nome de Jesus. Segunda arma, amém? O sangue de Jesus. Deus comprou-nos com o sangue de Jesus. Somos deles. Nós dizemos, para que nenhum mal chegue até nós, nós declaramos. Todos os dias de manhã eu faço isso. Eu declaro, Senhor Deus, obrigado que eu estou debaixo da proteção do sangue de Jesus. E mal algum chegará até mim, a minha casa, a minha família, amém, a minha saúde. Declare o sangue de Jesus. É uma arma poderosa contra o inimigo. Quando ele olha para nós, nos vê revestido com o sangue de Jesus, ele foge. Ele foge. Amém? Outra arma poderosíssima, a palavra de Deus. Volto a dizer, os versículos da Bíblia, não as nossas palavras, versos da Bíblia. Se tem um problema de saúde, declare o que diz Isaías 53, versos 4 e 5, amém? Declare, pelas pisaduras de Jesus esta será, diga mesmo. Fale os versos, leia o verso todo e declare esse verso na sua vida, para que ele se torne vida dentro de si. Amém? Declare, isso são as nossas armas poderosas. Os poderes que se opõem a nós são fortalezas satânicas. Amém? São orgulhos, são incredulidades, são dúvidas, amém? E nós temos que dizer essas coisas. Não, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito no poder do sangue de Jesus, eu acredito no nome de Jesus e declaro essa força, esse poder, essa autoridade sobre a minha vida. Eu vou usar essas armas, diga mesmo. Amém? É aí que a oração entra em ação. A maioria das vezes não estamos a lidar com pessoas, ou com igrejas, ou com outras situações, amém? Mas estamos a lidar com espíritos que operam por detrás de pessoas. Estamos a orar.
Muitas das vezes nós culpamos as pessoas por coisas que devem ser atribuídas ao poder que está por detrás dessas pessoas. Quem deve enfrentar as forças malignas? Será que é Deus? Não. Note, as armas são para nós e não para Deus. Deus não precisa dessas armas. As armas são para nós, amém? São para nós. Ele providenciou essas armas para que a gente possa destruir qualquer problema, qualquer situação que o inimigo levanta contra nós. Quando Daniel intercede por Israel, note que ele se prostra primeiro e ele declara, amém? Que primeiro de tudo devemos buscar a Deus, amém? Buscar a Deus de coração. Amém? Em Daniel 10, versos 13 e 14, e eu estou a terminar, diz o seguinte, Daniel 10, versos 13 a 14, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia, nós já lemos isso há bocado, mas vou trazer a vossa lembrança, diz assim: me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Continuando o verso seguinte. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ou seja, o anjo trouxe a resposta. É verdade, o anjo trouxe a resposta. Mas as chaves, porém, era o próprio Daniel. O próprio Daniel, amém? As chaves não era Deus, nem era o anjo. Nós pensamos, é Deus que tem que fazer isso, ou é o anjo que tem que fazer aquilo. Não, a chave principal para que as coisas possam acontecer, amém? Também não é o rei da Pérsia, não tem nada a ver com isso. A figura principal de toda a situação era Daniel, porque foi ele, o homem, que fez as coisas acontecer, amém, para que uma resposta positiva chegasse até ele, para que uma bênção chegasse até ele. Ele teve que se humilhar, ele teve que orar, ele teve que jejuar, ele teve que tomar poder e autoridade sobre a situação, e quando ele fez isso, quando ele pronunciou palavras, amém, os anjos se moveram e Deus trouxe-lhe a resposta. Os irmãos entendem? É muito importante nós entendermos isso. Por quê? Porque Deus procura homens e mulheres como Daniel, pessoas que querem ficar na brecha, que querem orar até que as coisas aconteçam na sua vida, até que a enfermidade nos largue, até que a Deus se manifeste, amém, no seio da nossa família, cura a nossa família, amém. Deus precisa de nós para orarmos. Nós temos que orar, nós temos que usar a autoridade que Ele nos dá. Que Deus possa encontrar esse tipo de pessoas entre nós. Que a gente possa dizer, tal como disse Isaías, tal como disse Jeremias, tal como disse tantos outros homens e mulheres de Deus: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, usa-me. Amém, nessa área. Sabe, uma área poderosa, que muita gente não conhece, muita gente quer servir a Deus, amém, quer servir a Deus no louvor, quer pregar a palavra de Deus, muito bom, é bom pregar a palavra de Deus, mas sabe, uma das coisas que mais é necessária no reino de Deus, é um povo que ora, é um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que está em oração, amém, porque aí nós podemos tocar até milhares de pessoas pela oração. Podemos trazer libertação, cura para tanta gente, para a nossa nação, para o nosso povo, para a nossa família. Amém? E, meus irmãos, vamos ficar por aqui, que a gente possa mesmo dizer: Deus, usa-me a mim, usa-me a mim. Amém? Na próxima lição iremos falar como orar com a ajuda do Espírito Santo. Aí vamos aprender a orar mais eficazmente, amém, com a ajuda do Espírito Santo, porque Ele é nosso amigo, nosso conselheiro, Ele quer estar conosco, quer nos guiar, quer nos ensinar, quer nos ungir, dar-nos poder, amém. Por isso, na próxima semana iremos falar sobre isso, amém. Aleluia. Querido Pai, obrigado, Senhor, por este tempo, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, que o nosso
coração, Senhor, tenha recebido, Senhor, esse ensinamento, Senhor, e que a gente possa aplicar diariamente, cada vez mais e mais, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, Senhor, porque nós queremos ter uma vida, Senhor, abençoada, Senhor, uma vida frutífera, Senhor, nós queremos mesmo desfrutar de tudo aquilo que Tu fizeste por nós naquela cruz, Senhor Jesus, Pai, nós queremos desfrutar dos benefícios, Senhor Deus, Pai, que Tu conquistaste para nós, Senhor Jesus, naquela cruz, Senhor, os benefícios, Senhor Deus, da Tua morte, da Tua ressurreição, Senhor. Nós queremos beneficiar de tudo isso, Senhor, porque para isso Tu vieste, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, Senhor. Por isso, obrigado, Senhor. Nós